Olá, minhas irmãs, meus irmãos, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso projeto Domingo com Jesus. A todos que nos assistem através do canal do YouTube ou do Facebook do Irmã Rosa, damos as nossas boas-vindas, que possamos ter um momento de estudo, de muitas reflexões e aprendizado para todos nós. Apenas lembrando que, nesse projeto Domingo com Jesus, o nosso convidado faz uma exposição em torno de 35 minutos e depois temos mais uns 20 minutos para que vocês possam fazer perguntas. Então, já desde o início, perguntas acerca do tema, vocês já poderão ir fazendo as perguntas, colocando no chat, e depois, então, nós teremos um momento para a resposta. Hoje nós temos a felicidade, a alegria de receber o nosso irmão Rafael Siqueira, que é colaborador da Sociedade Espírita Fraternidade, e ele, que já é um colaborador assíduo aqui do Irmã Rosa, vem nos visitar mais uma vez no dia de hoje. Mas antes de nós passarmos a palavra para o Rafael, vamos fazer uma pequena leitura e um momento de oração para poder, então, passarmos a palavra ao Rafael. A página de hoje escolhida é do livro Mais Luz, de autoria do Espírito Batuíra, recebido através da psicografia de Chico Xavier. A lição escolhida intitula-se Jesus e Nós, e Batuíra assim se refere. A justiça divina jamais dorme. Não permitamos que pensamentos de tristeza e desesperação nos penetrem a cidadela interior. Ainda que todas as organizações materiais que representam igualmente envoltórios da alma se modifiquem, é forçoso lembrar que Jesus em nós é sol eterno, cabendo-nos fitar a luz da vida cada manhã, o entendimento mais alto e bom ânimo inexaurível. Nós somos nós, e Jesus é Jesus. E sendo a seara do bem de Jesus e não nossa, a ele empenhemos vida e esperança, na certeza de que o Senhor fará sempre o melhor. Vamos então à nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, guia e modelo das nossas vidas, mais uma vez, elevamos os nossos pensamentos em gratidão pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos em seu nome, para estudarmos um pouco mais do seu Evangelho, à luz da doutrina dos Espíritos. Abençoa a todos nós, Senhor, para que possamos tirar o melhor proveito do estudo de hoje. Abençoa o nosso querido amigo Rafael, que vem trazer a sua palavra, que os bons espíritos possam inspirá-lo e que a sua palavra possa tocar as nossas mentes e especialmente os nossos corações. Que a sua paz, que o seu amor, Senhor Jesus, possa nos envolver em todo o nosso estudo de hoje. Abençoa-nos, protege-nos mais esta vez. Que assim possa ser, com a graça do bom Deus. Muito bem, então vamos agora colocar o nosso amigo Rafael aqui na nossa sala. Seja bem-vindo, Rafael. Tudo de bom? Muito obrigado. O Rafael, como falamos, da Sociedade Espírita Fraternidade, ele abordará o tema Jesus, guia e modelo da humanidade. Então vamos ouvir a exposição inicial e depois, então, teremos um momento de perguntas. A palavra é sua, meu amigo. Muito boa noite, Alberto. Muito boa noite, queridos amigos, queridas amigas que nos acompanham pelas mais diversas redes sociais, aqueles que nos verão a posteriori. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Jesus, o amigo de todas as horas, possa ganhar morada no nosso espírito imortal
e nos dar saúde, alegria, muita paz para seguirmos em frente. Quero cumprimentar os amigos do querido Espírito, do querido Centro Espírita Irmã Rosa, e igualmente aqueles que já estão aqui conosco, compartilhando mensagens, trazendo as suas saudações. Muito boa noite, Luciano Guimarães Ribeiro. Muito boa noite, Rosane Guimarães, Elizabeth Carvalho, Thaís Quaresma. Muito boa noite, Marcos Cícero Cordeiro, Geise Tecla de Castro. Muito boa noite, Sandra Lúcia Pinheiro. A Paulinha aí. Muito boa noite, Paula Reis, Lenise Nogueira, Nilzete de Oliveira Linhares, Inês Habib, Pedro Bonsante Neto. Muito boa noite, Etienne Porto de Araújo, Ermelinda Figueiredo, Gabriela Azevedo, Sueli Barcelos Maia, Ângela Moraes. Eu acho que eu cumprimentei todo mundo. Ah, não, faltou Rita de Cássia, Tibério Cardoso e Priscila Quintanilha. Bom, os que estavam aqui no nosso chat, eu cumprimentei todo mundo. Entrou aqui agora Rosine Zeltzer. Aqueles que entrarem a posteriori, recebam o meu abraço com as melhores vibrações de carinho e as rogativas de que os nossos benfeitores espirituais possam permanecer entre nós. Quero cumprimentar o Centro Espírita Irmã Rosa por essa proposta do Domingo com Jesus. E quero confidenciar a vocês que, na minha vida, o desafio é segunda com Jesus, terça, quarta, quinta com Jesus, sexta com Jesus, sábado e domingo também com Jesus. Porque Jesus é o nosso modelo, o nosso guia. Quando ainda era católico, até os meus 18 anos de idade, gente, e cheguei a ser convidado para entrar para o seminário, para me tornar um sacerdote. Mas fui abraçado pela doutrina espírita e hoje, já aos 41 anos, tenho tido a possibilidade de falar não como um sacerdote católico, mas como alguém que ama Jesus, que ama o espiritismo, mas que, sobretudo, ama o ser humano. Mas ainda nos meus dias de igreja católica, eu aprendi uma música com o Padre Zezinho, que eu prometo que não vou cantar aqui para vocês agora, senão não sobra ninguém aqui no nosso chat. E na inspiração do padre, ele dizia assim: um dia, uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou-me no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, andar como Jesus andou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu morreria muito mais feliz. E curioso, o padre era da Igreja Católica, mas para mim ele leu o Livro dos Espíritos, porque essa canção do Padre Zezinho dá toda a pista de quem não só leu o Livro dos Espíritos, mas quem tem a questão 625 na ponta da língua. Porque vamos abrir o Livro dos Espíritos, questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus nos manda ao mundo para ser nosso modelo e guia? E a resposta dos benfeitores da espiritualidade: Jesus. Ou seja, Jesus é o nosso modelo e guia, modelo para nós copiarmos. O que quer dizer copiar Jesus? Andar como ele andou, sonhar como ele sonhou, amar como ele amou. Vê se Padre Zezinho e Livro dos Espíritos não estão concatenados. E o que quer dizer que Jesus é o nosso guia, que nós devemos ser os seguidores de Jesus. Nós devemos ter Jesus como aquele que é o pastor de ovelhas. Sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. Então este é o tema que nós vamos conversar com vocês, porque eu não faço palestras, eu converso com as pessoas. Nós estudamos juntos o Espiritismo, porque, como nunca, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos volver aqueles dias do Evangelho, daquele Cristo amoroso que sabia conversar com as pessoas e não fazia distinções, porque ele era o amigo de todos, o amigo da prostituta, que nós hoje apontaríamos o dedo em riste para ela, o amigo do cobrador de impostos, que o povo judeu, o povo da antiga Palestina, não, mas esse trabalha para Roma. Ele era tanto amigo que ele fez um cobrador de impostos
um dos seus discípulos, inclusive um evangelista, Mateus Levi. Jesus era o amigo dos ladrões e transformou um dos ladrões, porque quando ele foi crucificado, haviam dois ao seu lado. Um de nome Dimas, outro de nome Giestas. E Dimas disse para ele: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no reino dos céus. E Jesus respondendo a Dimas: ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Jesus era o amigo das crianças. Deixai que venham a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Jesus era o amigo das mulheres, porque numa sociedade patriarcal, conservadora, Jesus deu à mulher o seu devido lugar. Há uma particularidade quando estudamos as antigas tradições hebraicas: as mulheres não comiam à mesa com os homens e Jesus. E por que não? Se as mulheres estão no mesmo pé de igualdade que os homens. Jesus foi aquele que, olhando para Miriam de Migdol, não viu uma pecadora, mas viu aquela que seria uma continuadora do seu evangelho. Tanto que lhe apareceu por primeira vez depois da sua ressurreição, que nós sabemos ser em corpo perispiritual. Jesus foi o amigo dos doentes, aquele que curou os endemoniados, aquele que devolveu a visão aos cegos, devolveu a rigidez orgânica aos que tinham as chamadas doenças epidérmicas ou até mesmo a lepra. Então Jesus foi aquele que passou pelo mundo amando as pessoas. Um amor que talvez nós não consigamos entender nos dias de hoje, porque o nosso amor é exclusivista, é um amor conforme os interesses. Nós costumamos amar aqueles que pensam iguais a nós, que torcem para o mesmo time, que votam no mesmo partido, mas o amor de Jesus era um amor indistinto. Era o amor que abraçava todos, desde o simples pescador ao homem da sinagoga, desde o gentio até o romano que oprimia. Então, Jesus, nas palavras de Ernesto Renan, um grande filósofo e pensador francês, foi um homem incomparável, porque ele dividiu o nosso tempo em antes de Jesus e depois de Jesus. E muitas pessoas perguntam: e os espíritas são estudiosos do Evangelho? Somos, porque o Espiritismo nada mais é do que o cristianismo redivivo. E o que quer dizer redivivo? É o cristianismo que se restaura nos nossos corações para que nós possamos viver a afeição de Jesus. Muitos ainda hoje me perguntam: Rafael, vocês estudam a Bíblia? Estudamos, porque Allan Kardec, quando escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tirou da Bíblia de Sacy, tradução de Louis Isaac Le Masret de Sacy. Assim como hoje nós temos a Bíblia do Peregrino, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia de João Ferreira de Almeida, a Bíblia que Kardec tinha à época era a Bíblia de Sacy. Então nós estudamos o Evangelho de João, de Marcos, de Mateus, de Lucas, conforme a proposta espírita. Então nós, os espíritas, somos cristãos. Nós, os espíritas, seguimos Jesus, estudamos o Evangelho e temos um grande modelo para seguirmos e para copiarmos Jesus de Nazaré. E quando a gente para pensar desse nosso compromisso com Jesus, um sentimento vem à tona nas nossas mentes. E que sentimento é esse? Eu gostaria de convidar vocês, quem quiser, pode abrir. Eu hoje tenho aqui a minha Bíblia, na verdade o Novo Testamento, por Haroldo Dutra Dias, lá em João, capítulo 13, versículos 34 e 35, porque são versículos que dizem do que Jesus representa e por que ele é o nosso modelo. Porque em 13:34 ele nos diz assim: eis que vos deixo um novo mandamento. Gente, novo mandamento, observem isso. Moisés, na primeira revelação, deixou 10. Grande parte deles proibitivo. Não matarás, não roubarás, não pecarás contra a castidade, não levantarás falso testemunho. Mas Jesus deixa um novo, vamos chamar assim de o 11º mandamento. Que vocês vos amem
como eu vos tenho amado. E o que a gente extrai deste novo mandamento deixado por Jesus? Amor. Porque agora não é não fazer, agora é amar. Ação. Verbo que me convida a sair da inércia e ir ao encontro das outras pessoas para que eu possa fazer curvas de ternura. Mas Jesus nos diz algo mais. Nós devemos aprender a amar como ele nos amou. Observe uma coisa. Quando Mateus escreveu o seu evangelho, foi por volta aí da década de 60 do primeiro século da era cristã. Como está escrito no evangelho de Mateus? Está lá em Mateus capítulo 22, versículos de 34 a 40. Toda a lei antiga e os profetas serão substituídos por 2 mandamentos. Amarás ao teu Deus de todo o teu coração, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Foi isso que escreveu Mateus. Mas João, que escreveu na última década do primeiro século, há quem diga que João escreveu quando já estava bem velhinho, era um vidente ali na ilha de Patmos, uma ilha grega, ele escreve um pouquinho diferente. E João viveu com Jesus, era o apóstolo amado por Jesus e era, sobretudo, um grande médium. Em João 13, 34, Jesus diz, o meu mandamento é que vocês vos amem como eu vos tenho amado. Já não é mais amar o próximo como a nós mesmos, mas amar o próximo como Jesus nos amou. Observem, nós ainda temos dificuldades no amor para conosco mesmo. Nos cobramos muito, às vezes somos muito severos e costumamos ter o mesmo sentimento para com as outras pessoas. Mas quando nos propomos a amar as outras pessoas da mesma forma que Jesus, aí a conversa fica diferente. Porque Jesus amava em plenitude, não buscava nada em troca, não fazia distinções, não segregava. Qual a proposta para nós, então, nos dias de hoje? Amar como Jesus amou. E seguindo no mesmo trecho de João, agora 13:35, ele complementa. Eu quero que vocês vos amem como eu vos amei. E mais, aqueles que forem meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Daí nós entendemos por que ele é o nosso mestre, o nosso guia. Porque ele nos deixa um mandamento sublime, amor. E para que a gente possa entender esse mandamento sublime, eu quero buscar com vocês agora em Lucas, lá no capítulo 15, onde ele nos conta 3 parábolas. E essas 3 parábolas, elas estão umbilicalmente ligadas umas às outras, porque a primeira parábola nos fala do pastor que tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. E o que aquele pastor fez? Deixou as 99 que estava no redil e foi à procura daquela que se perdeu. E achando aquela que se perdeu, colocou no ombro e trouxe de volta para o redil. E termina o evangelista Lucas dizendo que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que pelos 99 justos que lá se encontram. O que Jesus quis nos dizer com essa citação de Lucas? Que todos nós somos importantes, que ele nos ama indistintamente e que todos nós somos ovelhas do seu rebanho. Ego bonus pastor sunt. Eu sou o bom pastor e nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Vamos fazer um paralelo de como a gente ama, de como a gente vive e qual a proposta de Jesus? Como nós temos vivido no mundo hoje? Bom, eu só vou amar, eu só vou ter relações com aqueles que são próximos a mim. Seja da minha família, seja porque tem pensamentos parecidos, porque vota no mesmo partido político, porque torce para o mesmo time, porque não é o meu inimigo, não me aponta o dedo em riste. Mas Jesus fez essas divisões? Não. Ele deixou 99 ovelhas no seu aprisco e foi buscar aquela que se perdeu. Porque para Jesus, não importa se a ovelha é de esquerda ou de direita, é negra ou branca, é evangélica ou é espírita, o importante para Jesus é a ovelha. Esse é o amor que Jesus pediu que nós amássemos tal qual ele. Então, o nosso modelo e guia chamado Jesus nos pede nos dias de hoje, deixai de construir muros entre as pessoas, passai a construir
pontes. E olhai o ser humano não como adversário, mas olhai o ser humano como um irmão. O mandamento do amor, como eu vos amei, é o mandamento da fraternidade. Porque se somos ovelhas de um mesmo aprisco, nós devemos a nos considerar como irmãos. E muitas pessoas me perguntam, Rafael, quer dizer então que todo mundo vai ser igual? Quer dizer então que todo mundo vai pensar igual? Não é essa a proposta. Cada um de nós tem as suas particularidades, as suas idiosincrasias. E seremos diferentes, porque num canteiro existem rosas, crisântemos, existem as mais variadas flores. Mas nós vamos aprender a viver juntos, a respeitar uns aos outros e manter uma centralidade. Qual é a centralidade? Jesus, o amor, a tolerância. Então nós compreendemos Jesus nessa primeira citação de Lucas, porque nenhuma das ovelhas se perdeu. Vamos para a segunda dessas parábolas contadas por Lucas, quando ele nos fala da dracma perdida. E é curiosa essa parábola da dracma perdida, porque fala de uma mulher que dentro de sua casa perdeu uma dracma. O que é uma dracma, meus amigos? É uma moeda romana feita de prata. O valor dela não era muito avantajado, mas quando ela perde uma dracma, ela começa a procurar, e procura debaixo da mesa, e procura debaixo dos móveis. E por quê? Porque toda dracma é importante. Porque quando uma falta, o colar não se completa. De onde você está tirando essa informação? Existe um estudioso do Evangelho, e ele nem é espírita, ele é um estudioso da linha do protestantismo, passou grande parte do tempo estudando lá na região da Palestina. E ele chegou à conclusão que quando Jesus conta essa parábola da dracma perdida, é porque as mulheres naquela época faziam colares. E as partes desse colares eram as dracmas. Então colocava uma, colocava outra, até formar um cordão. Quando uma dracma se perdia, o cordão não ficava completo. Por isso a mulher ficava, vamos dizer assim, preocupada, querendo achar a dracma que se perdeu, porque senão o seu colar não estava completo. E o que o evangelista Lucas nos diz do amor de Jesus? Todos nós fazemos parte do cordão do seu amor. Ele se preocupa com cada um de nós. Ele se preocupa com aquele homem que está lá no meio da rua, ainda embriagado, ainda envolto nos vícios, e que muitas vezes a gente chama de vagabundo. Ou ele se preocupa com aquele que está lá dentro da penitenciária, e a gente chama de criminoso. E eu aqui não estou fazendo uma apologia ao erro, mas estou dizendo que mesmo aqueles que estão lá dentro do presídio são dracmas do colar de Jesus. Ele se preocupa com eles. E eles são criminosos hoje, mas um dia serão anjos. Então qual é a nossa postura? Amar o ser humano. Não excluir ninguém. Aprender que cada um está no seu tempo. Se a pessoa errou, ela terá a oportunidade de se ressarcir. Passará por um processo, passará por um presídio, mas eu não devo ser nunca a mão que me levanta para apontar o dedo em riste, para julgar ou para desejar o mal. Porque todos nós somos dracmas desse grande cordão do Mestre de Jesus. Então ele se preocupa com todos. Se preocupa inclusive com aqueles que não são cristãos. Ah, Rafael, mas se não são cristãos, livro A Caminho da Luz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo benfeitor Emmanuel. Quando a gente pensa em Jesus como nosso modelo e guia, nós não nos damos conta. Ele é o governador do nosso planeta. Tudo que aqui acontece, existe o dedo dele. Cada fio de cabelo da nossa cabeça, cada folha de uma árvore está sob o comando de um governador amoroso, que tem leis justas, mas justas e boas. Então, aquele que se diz ateu, mas é bom, ele está cumprindo o evangelho de Jesus. E Jesus dá conta de ateus, de cristãos, de muçulmanos, de judeus. Mas como isso, Rafael? Quando a gente lê o mesmo livro A Caminho da Luz, nós percebemos que Mohammed, ou Maomé, em verdade é um emissário de Jesus. Nós percebemos que Abraão, Isaac, Jacó
são emissários de Jesus. Hermes Trismegisto, emissário de Jesus. Confúcio, Lao Tse, emissários de Jesus. Hoje, os 20 bilhões de espíritos que progridem aqui no nosso planeta Terra estão sob a batuta de Jesus e dos seus prepostos. Somos dracmas desse grande cordão de Jesus. Se um se perde, ele vai e procura, ele vai e acha. Então não há sarjeta espiritual, não há inferno, que é um estado consciencial. Há espaço para crescimento e o amor de Jesus nos soergue a todos. Esse é o nosso modelo e o nosso guia. E a terceira parábola contada, eu tenho que tomar conta do tempo aqui, porque senão eu começo a falar de Jesus, as emoções vão vindo à flor da pele, porque eu tenho uma tríade de personalidades que eu amo. A primeira delas, Jesus. A segunda delas, Francisco de Assis. E a terceira, Allan Kardec. Porque de Allan Kardec, pela porta do Espiritismo, eu chego em Jesus. E porque Francisco tem sido o modelo da simplicidade, da humildade, para que eu não me perca ante as vaidades terrenas. A terceira das parábolas de Lucas capítulo 15 nos fala do filho pródigo. E quem é o filho pródigo? Somos eu, você, aqueles que nos verão a posteriori, que chegamos para Jesus ou para Deus. A interpretação pouco importa, nós precisamos tirar o espírito da letra e pegar o evangelho, colocá-lo na percepção do espírito imortal. Chegamos para Jesus, dá-me a parte na herança. Eu quero ir para a terra e fazer as coisas conforme manda o meu nariz. São as minhas vontades, é o meu livre-arbítrio. E a gente vem para a terra fazer o quê? Postos de destaque, comando. Eu quero ter dinheiro, eu quero ter coisas, eu quero mandar. Eu quero ter as minhas vontades garantidas. Era como se eu chegasse para o pai, da minha parte na herança, porque eu quero sair dessa fazenda e ir para um lugar distante. E o que acontece nesse lugar distante? Vêm as dificuldades. E o que está acontecendo conosco? Vêm as dificuldades, vem o coronavírus, vem a quarentena, vem o desemprego, vem as guerras. E a gente precisa cair em nós mesmos. Exercício de autoconhecimento feito pelo filho pródigo, que foi trabalhar numa pocilga, cuidando de porcos e comendo alfarrobas, uma espécie de vagem que era dada para os porcos. E quando ele comia aquela vagem, ele pensava, na casa do meu pai eu tinha tudo. Hei de voltar e pedir perdão. E o que está acontecendo conosco? Puxa vida, eu do lado de Jesus estou em paz, mas com o mundo é coronavírus, é bolsa que cai, é problemas os mais variados. Hei de voltar-me para Jesus. Hei de fazer o movimento do girassol, porque onde estiver Jesus, eu quero estar. E o filho pródigo voltou, e o seu pai colocou-lhe um anel nos dedos. O que quer dizer um anel na cultura judaica? Esse faz parte da família. Colocou-lhe uma sandália nos pés. O que quer dizer na cultura hebraica? Esse não é empregado, esse é meu filho. Quando a gente volta dizendo para Jesus, estou voltando, e não é a música do Roberto Carlos, eu voltei. Jesus nos recebe de braços abertos, porque o filho que estava perdido se achou. O filho que estava morto reviveu. Somos o filho pródigo, mas somos igualmente o filho egoísta, porque essa parábola do filho pródigo é também chamada a parábola dos dois irmãos, porque havia um outro irmão, mas meu pai, que festa é essa, meu pai? Esse saiu e gastou tudo com as prostitutas, e você agora o recebe de volta? Você mata um novilho cevado? Para mim, você nunca deu um cabrito. Egoísmo, orgulho ferido. Em verdade, ele não pensava nem no pai nem no irmão, ele pensava só nele. Ele pensava, quando meu pai morrer, eu vou ter que dividir a herança mais uma vez, porque era isso que estava na cabeça dele. Nós, às vezes, somos o filho pródigo, outras vezes somos o filho egoísta. Mas o mais importante, Jesus nos recebe, nos ama e nos acolhe da forma como nós somos. Ele está esperando apenas esse exercício nosso de volver para o seu lado, ao seu aprisco. Vamos juntar agora as três parábolas. A da ovelha, a da dracma perdida e a do filho pródigo,
o que há em comum em todas elas? O nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso modelo é aquele que não deixa ninguém se perder. Não se perde uma ovelha, não se perde uma dracma, não se perde um filho, porque eu estou no comando desse barco. Eu acalmo todas as tempestades. Tal qual aquele dia, quando os seus discípulos estavam num barquinho, porque era um barquinho, e não era um mar, porque o mar da Galileia era na época. Nós sabemos que o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, tem o tamanho da Lagoa da Pampulha, ali em Belo Horizonte. E cai chuvas, cai tempestades, Jesus deitado numa almofada, conforme tradução de Marcos, na parte de trás do barco, na popa. Quando todos já perdendo a fé, pensando, nós vamos morrer, vão até Jesus. Mestre, faz alguma coisa por nós. E Jesus levanta-se. Onde estão a vossa fé? Até quando estarei convosco? E ele levanta-se, faz a sua oração, e eis que serenam os ventos, serenam as tempestades, e tudo vem à calma. Eis que um dos discípulos, quem é esse? Que até os ventos e as tempestades faz acalmar. Esse é Jesus de Nazaré, sem o qual não podemos caminhar, sem cuja presença não podemos viver. No mundo hoje as pessoas vêm procurando outros ídolos. Às vezes se entregam na mão de políticos que são transitórios. E que por mais que sejam pessoas inteligentes, bem intencionadas, são homens de um planeta de provas e expiações, ainda num segundo grau, dentre os 5 do mundo habitados. São espíritos ainda de uma terceira classe. Lembram da escala espírita, questão 100 a 103 do Livro dos Espíritos? Quando a gente se ajusta a homens, nós estamos nos ajustando a espíritos que estão ainda na classe dos espíritos imperfeitos. Outras vezes nós nos ajustamos a filósofos, achando que os filósofos são maiores que Jesus. Outras vezes é o artista da televisão. Outras vezes é a banda. E chegou um cantor mundial uma vez dizer: a nossa banda é mais conhecida que Jesus Cristo. Esse é o tempo de nós deixarmos aquilo que é transitório, por mais que nós gostemos, por mais que nós nos afeiçoemos, e mirarmos uma divina estrela chamada Jesus de Nazaré. Nos entregarmos a ela, porque essa estrela vai do alfa ao ômega. Ele é a perfeição, ele é o Espírito que, quando nós ainda nem tinha sido criado, ele já era perfeito. É aquele que nos conhece, que disse a Natanael: muito antes de você vir a mim, quando ainda estavas debaixo da figueira, eu já te via, eu já conhecia os teus pensamentos e os teus sentimentos. Então, Jesus deve ser, nas palavras do nosso benfeitor Camilo, a estrela guia dos nossos passos. Meus amigos, o que eu tenho para dizer para vocês é: nós já vivemos muitos séculos, somos espíritos milenares e devemos aprender a viver nos passos de Jesus. Que a sua voz, que cantou no Sermão do Monte, chamando os pobres em espírito, possa ganhar espaço no nosso coração. E que a gente, tal qual João Batista, o seu primo, que teve o prazer de o batizar, possamos agora dizer: é preciso que eu diminua no meu orgulho, na minha vaidade, é preciso que eu diminua o apetite por aquilo que é transitório, para que Jesus, a espiritualidade e o que é sublime possa crescer em mim. Porque se temos algo para dizer a Jesus, ele é modelo, guia e amigo de todas as horas. Porque em João capítulo 15, versículo 15, ele nos diz: já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos. Porque um servo não sabe o que faz o seu senhor, apenas cumpre ordens, mas o amigo é aquele que está convosco em todos os momentos. Eu sou vosso amigo, eu sou aquele que está convosco em todos os momentos. Muito obrigado. Vamos agora conversar. Se tiver perguntas e eu souber, eu respondo. Se não, eu passo para o Alberto. Tá bom, meu amigo. Muito boa as suas reflexões, muito boas.
E temos sim aqui, já temos várias perguntas, então vamos aproveitar o nosso tempo, né? A primeira pergunta é de Miriam, da nossa amiga Miriam Nascimento. Ela pergunta: Rafael, gostaria que você comentasse sobre a importância de apresentarmos Jesus às crianças e jovens. Ô, Miriam. Miriam é uma pessoa muito querida, uma pessoa que nos incentiva e nos inspira muito, porque tem o seu trabalho com as crianças, com os jovens. Eu sei e conheço os seus trabalhos lá no espiritismo.net. Eu acho, Alberto, que se eu pudesse fazer essa pergunta para ela me responderia bem melhor do que a resposta que eu vou dar aqui agora. Nós estamos vivendo no século XXI. Quando estudamos hoje a ciência, nós sabemos que as gerações, e eu nem tento me colocar em alguma dessas gerações, geração X, geração Y, geração Z, geração milênio, ou seja, nós somos hoje uma geração high-tech, de crianças que já nascem mexendo os dedinhos ali no celular, já conhecem coisas que há 40, 50 anos atrás era diferente. Então não tem como apresentar Jesus como a gente apresentava há 50 anos atrás. O Jesus de hoje precisa ser um Jesus conectado com a realidade das crianças. Então não adianta ficar contando só as parábolas de Jesus sem contextualizar com o dia de hoje, com a realidade da criança, com aquilo que ela está vivendo. Então Jesus tem que ser apresentado. E eu tenho um amigo lá do Nordeste chamado Adeilson Salles, que ele me dizia assim: Rafael, criança gosta de super-herói. Então Jesus tem que ser apresentado como super-herói. O super-herói que curava a gente. Então as crianças vão querer saber, então esse homem curava leprosos? Sim, curava. Esse homem fazia milagres em nome do amor? Fazia milagres. Então temos que apresentar um Jesus próximo à realidade das crianças. É um homem incomum, porque é um homem que não faz distinção. Se a criança é negra, se a criança é branca, se a criança é dessa classe ou daquela classe. Então Jesus tem que ser o modelo para as nossas crianças, tem que fazer parte daquele dia a dia das nossas crianças. Eu, quando apresento Jesus para minha filha, eu falo assim: minha filha, Jesus é o seu amigo. Eu não digo seu Senhor, porque falar em Senhor para uma criança de 3 anos talvez seja demodê, fora de moda, mas eu digo seu amigo. E eu ensinei ela a orar assim: Jesus, amigo, fica comigo. E quando ela me pergunta: papai, quem é o meu melhor amigo? Eu respondo: Jesus. E na nossa casa espírita, quando nos propomos a fazer a evangelização, é trazer as parábolas do filho pródigo, por exemplo, para o dia atual. A parábola do bom samaritano. Eu não preciso mais falar num levita, num sacerdote, porque a criança, levita, sacerdote, samaritano. Eu posso trazer, por exemplo, um era torcedor do Vasco, o outro era torcedor do Flamengo, e o que ajudou foi o vascaíno, o torcedor do Flamengo. Ou o que ajudou foi o que era protestante ajudando o católico, porque a criança vai entendendo conforme os padrões de hoje. Então, evangelizar crianças e apresentar Jesus tem que ser aquela realidade posta para os dias de hoje, e não como a gente fazia no passado. Agora, tem muito mais que a gente poderia dizer, sabe, Alberto? Mas daria um seminário. É verdade. Ok, tá ótimo. Vamos para a próxima, então. A próxima pergunta foi feita pela nossa amiga Gabriela Azevedo, e ela lhe pergunta: como lidar com os intolerantes? Gabriela Azevedo, muito obrigado pela sua pergunta. Só lidamos com a intolerância sendo cada vez mais tolerante. Havia um profeta aqui em Niterói, profeta porque ele ficou conhecido como profeta Gentileza, o nome dele era João Datrino, e Raul conheceu João Datrino, porque João Datrino ele teve uma experiência em comum. Quando o circo pegou fogo, em 17 de dezembro de 1961, ele pensou: como a dor das outras pessoas gera dor naqueles que estão perto. Então o insight dele foi o seguinte: se a dor gera dor, o amor, as coisas positivas, aquilo que é belo, há de gerar o que é belo. Então ele saiu pelas ruas da cidade de Niterói falando de gentileza, falando de tolerância, e escrevendo nos postes da cidade: violência gera violência, gentileza gera gentileza. Então, não adianta lidar com o intolerante
da política, da questão da sexualidade, na questão... Hoje nós temos intolerantes nos mais variados aspectos da vida, sendo mais intolerante. Não adianta lidar com quem odeia odiando mais. A gente precisa amar e ser diferente. Eu aprendi com Jorge Alahá que a proposta do cristão não é odiar o errado. Porque se a gente odeia o que está errado, odeia o que está em desacordo com o Evangelho de Jesus, a gente também está incorrendo no erro. Observem, se eu, intolerante, para combater o outro intolerante, nós dois vamos cair no abismo, é um cego guiando o outro. Agora, se eu amo, ainda que eu não consiga demover a pessoa naquele instante, eu vou sendo o exemplo. E ela vai percebendo, quando ela fala mais alto, eu falo mais baixo. Quando ela chama para briga na rede social, colocando aqueles posts e eu não coloco nada, ela vai ficar no momento que ela vai perder a graça, porque ela não vai ter o contendor. As pessoas só são intolerantes porque elas encontram com quem contender. Porque se não tiverem com quem contender, vão ser intolerantes contra quem? Então, em verdade, nos dias de hoje, nós temos as disputas porque as pessoas são os disputadores na sua intimidade. Quando a gente aprender a amar e fizer o exercício de amar, de respeitar e de construir um propósito novo, a gente vai inundando a sociedade de bons propósitos. Por isso, Mohandas Karamchand Gandhi dizia: quando um homem tiver o potencial de amar em abundância, esse amor será capaz de contagiar a muitos. E o amor dele contagiou milhões de indianos, e eles tornaram-se libertos do tacão do Império Britânico sem levantar uma única arma. Muito bom. Vamos então para a nossa terceira pergunta, feita pela Cibele. Ela diz: Rafael, amar como Jesus amou ainda está longe do nível de evolução em que nos encontramos. Então, o que é amor no nosso nível de evolução? Amor no nosso nível de evolução, Cibele, obrigado pela nossa pergunta. É aquilo que eu consigo fazer no dia de hoje. Eu não vou conseguir da noite para o dia amar como Jesus amou, mas eu posso dar o primeiro passo. Eu tenho isso como um ímã de geladeira aqui na minha casa. Cada caminhada de 1000 passos se começa pelo primeiro passo. Eu, quando era católico, eu tinha o grande sonho de ser Francisco de Assis. Mas como eu sonhava ser alguém que eu não era, eu não conseguia ser nem Francisco de Assis, nem Rafael. Hoje eu estou fazendo faculdade de psicologia. Então, eu cheguei à seguinte conclusão: eu posso dar daquilo que eu tenho e me esforçar para dar cada vez mais. Então, o que o Rafael consegue fazer hoje? Bom, o Rafael consegue amar aquele que pensa diferente, aquele que lhe aponta o dedo em rixe. Vou me esforçar para ratificar o que eu já consigo e vou me esforçar para dar um tanto mais. Então, o nosso papel no mundo é o papel do esforço. A gente vai cair, mas a gente se levanta. Agora, sem se cobrar em demasia. Porque vejo muitas pessoas que se cobram demais e acabam entrando naquilo que em psicologia nós conhecemos como os transtornos, como neuroses, como ansiedades. Então, vamos dar o nosso tempo, respeitar os nossos limites, mas sem parar, nos esforçando. Isso é o que a gente chama de processo de crescimento. Processo é o seguinte: estamos andando para frente, não estamos ainda onde gostaríamos, mas nem Paulo estava. Pois ele disse em Romanos, capítulo 7, versículos 19 a 20, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu já faço. E olha, ele era o vaso escolhido por Jesus. Se ele não conseguia, imagine nós. Mas qual foi aí a grande vitória de Paulo? Persistência, perseverança. Então, amar como Jesus amou nos dias de hoje, Cibele, não perder o entusiasmo, não perder a perseverança. Se eu errar, eu me levanto, mas eu continuo. Uma vez chegaram para Divaldo Pereira Franco e perguntaram: qual é o segredo? Como você tem hoje 94 anos, está indo para 95, nunca perdeu o entusiasmo, nunca perdeu o ânimo por caminhar cada vez mais, porque se eu não faço o que eu gostaria, eu estou me esforçando. Perguntaram igualmente para Albert Schweitzer, aquele que saiu da Europa para cuidar de irmãos na África. Qual é o segredo?
Você já ama como Jesus? Não. Estou longe, mas eu não vou perder o entusiasmo nunca. Porque os anos podem enrugar a minha pele, mas se eu perder o entusiasmo, eu enrugo a minha alma. Amar como Jesus amou, Cibele, não perder o entusiasmo. Entusiasmo é a palavra do grego, theos, Deus, em dentro. Trazer Deus dentro de nós para que em cada ato da minha vida eu possa dar o meu melhor esforço para fazer o bem. Muito bom. A próxima pergunta, feita pelo nosso amigo Gil Gavioli. Rafael, o amor transforma o espírito. Então, por que ainda não conseguimos vencer nossas vicissitudes depois de mais de 2000 anos? Gil, eu antes de começar esse encontro com vocês hoje, eu estava pensando exatamente sobre isso. Porque nós não conseguimos, porque ainda gostamos do materialismo. Existe uma questão no Livro dos Espíritos, de número 799, quando Kardec indaga qual o maior objetivo da doutrina espírita? Vencer o materialismo. Então, nós ainda não conseguimos nos aconchegar a Jesus porque nós gostamos das coisas materiais. Nós gostamos das nossas posses, nós gostamos de mandar nas pessoas. Pode até não estar no nível consciente, mas como estudante de psicologia, eu tenho descoberto que está no nosso inconsciente. Nós gostamos dos prazeres do mundo. Então, a gente precisa ir aos poucos nos descobrindo. Por isso diz a doutrina espírita, conhece-te a ti mesmo. Observa onde estão os teus valores, porque você conhecerás os vícios da vossa alma. Então, nós trazemos ainda um materialismo, um apego àquilo que é transitório, muito arraigado em nós. Daí estamos há mais de 2000 anos, distante do cântico dos cânticos, porque nos acostumamos aos castelos, às igrejas, aos poderes de mando, nos acostumamos a ter muito dinheiro. E quando voltamos para a espiritualidade, fazemos nosso ato de contrição. Deixa eu voltar, porque agora eu vou conseguir. Mas quando coloca esse escafandro carnal, esse corpo pesado de carne, que é entorpecedor, a gente... mas deixa eu ter um pouquinho mais, deixa eu ter um pouquinho mais de prazer. É como se a gente esquecesse ou embotasse. Mas o lado positivo disso tudo é que nós estamos caminhando. E a doutrina espírita hoje é algo que vem nos abrir os olhos, porque eu tenho certeza, cada vez a gente desperta um pouco mais. Diz Paulo na sua epístola aos Efésios, desperta, ó tu que dormes. Nós precisamos despertar. Porque conhecimento, eu acho que a gente já tem. A gente precisa despertar e colocar Jesus e a espiritualidade como prioridade. Porque, no fundo, nós ainda temos aquele gostinho pelas coisas materiais. Daí a dificuldade. Muito bem. Mais uma pergunta agora da nossa amiga Geise Teca. Rafael, a ovelha perdida pode ser também interpretada como uma parte nossa perdida no deserto de nós mesmos? Os nossos irmãos hebreus, obrigado pela sua pergunta, costumavam dizer que cada texto da Escritura, seja do Antigo ou do Novo Testamento, comporta 70 interpretações. Isso foi dito, inclusive, pelo profeta Jeremias, que Deus, isso é uma imagem simbólica, com um grande martelo teria quebrado a sua lei em 70 pedaços. Quem acha um pedaço, acha apenas uma parte da interpretação. Então, as interpretações são as mais diversas. Quando a gente acha uma, nós complementamos com as interpretações das outras pessoas para formar um todo. E esse todo está em Jesus, está em Deus. A sua interpretação é perfeita. A ovelha perdida pode ser uma parte de nós mesmos que nós perdemos. E aí eu entro numa linha psicológica. O que de nós perdemos? Foi a criança? Aquela criança maltratada, aquela criança que tinha gostos, o que de nós ficou para trás? A vontade de fazer determinadas coisas, mas que foram castradas, que não foram vividas? O que dos nossos apetites nós estamos escondendo de nós mesmos? Isso demanda um exercício de autoconhecimento, isso demanda, às vezes,
a ajuda de um próprio psicoterapeuta para nos ajudar a mergulhar nessa comporta do nosso inconsciente. Mas o mais importante, que nós nunca deixemos de trazer Jesus para as nossas conclusões. Porque há dois grandes estudiosos da psicologia. Uma chama Dona Hannah Wolff, alemã, que dizia que Jesus é o maior psicoterapeuta de todos os tempos. E escreveu um livro, Jesus, o psicoterapeuta. E outro, o Dr. Mark Baker, que escreveu que Jesus é o psicólogo dos psicólogos. Ou seja, nesse exercício de buscar o que de nós que se perdeu, qual o sentimento, qual a emoção. Busquemos a ajuda do mundo, mas não deixemos de buscar o nosso médico por excelência, que é Jesus. Porque quando conjugamos esses dois esforços, essa parte de mim que está perdida, ela pode ser revitalizada, ela pode ser trazida por um nível de consciente e eu viver de uma forma mais harmônica daqui para frente. Muito obrigado pela participação. Ok, temos aqui uma última pergunta, na verdade não é uma pergunta, é um comentário, né? Que aí você pode ficar à vontade para comentar. Do Luciano Guimarães, que ele diz: quando encarnado, Jesus sofreu intolerância, mas nunca retribuiu igualmente. Bem ao contrário, ele tolerou amorosamente a todos, sendo sempre exemplo do bem. Luciano, eu me permito pegar da sua reflexão e desenvolver um pouco mais, porque é exatamente isso. Se ele é o nosso modelo e o nosso guia, vejamos como ele tratou o fariseu, de nome Jairo, que foi até ele, porque os fariseus não gostavam de Jesus. Mas um deles, de nome Jairo, que oficiava ali em Cafarnaum, mestre, é minha filha, ela está doente, vamos à minha casa? E ele foi. E lá diz, Talita cum, menina, levanta. Ou seja, era alguém que não tinha intolerância para com os fariseus. Nada obstante os fariseus fossem hipócritas, estavam sempre com pedras na mão em desfavor dele. Jesus foi tolerante para com os romanos, porque um centurião romano foi até ele, mestre, é o meu servo, ele está lá na minha casa, ele está morrendo. E diz Mateus, Lucas e Marcos que era um servo, já o apóstolo João diz que era filho. E Jesus, eu vou até lá nesse momento. E o centurião romano, não precisa. Basta uma única palavra e o meu servo será salvo. Então Jesus, ele foi tolerante com os fariseus, com os romanos, mas foi também com os gentios. Porque quando ele estava ali pelas terras de Tiro e Sidom, onde hoje se encontra a Síria e o Líbano, uma mulher Cirofenícia ou cananeia, de acordo com os evangelhos, vai até ele, mestre, a minha filha. Ela está endemoniada, cura. E Jesus, mulher, tu não sabe que eu vim primeiro para os filhos perdidos da casa de Israel? E ela, Senhor, olha a imagem que aquela mulher fez. Da mesa onde comem os donos, caem migalhas de onde se alimentam os cachorrinhos. Ou seja, se Jesus havia vindo primeiro para os filhos da casa de Israel, aquelas bênçãos podiam cair para os cachorrinhos, como ela se considerava, que estavam nas margens. E Jesus respondeu, nunca vi uma fé do tamanho da vossa. Jesus, então, era tolerante com romanos, com judeus, era tolerante com os gentios. Jesus era tolerante com os ladrões, com a mulher que foi pega em adultério. Vamos fazer o exercício de nos colocar no lugar de Jesus? Será que a gente tem essa mesma tolerância? Será que hoje nós não trazemos as pedras na mão para atirar daqueles que erraram? Qual a proposta? Vamos tirar as pedras na mão. Pedras que nós estamos utilizando nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, e vamos agir com mais amorosidade. É difícil? É. Às vezes a língua coça, mas a língua é o escauracho. Nossa, a palavra difícil é o chicote da alma. Vamos fazer o exercício de amar cada vez mais. E se o amor talvez esteja longe de nós, de conviver harmonicamente, de respeitar as outras pessoas e de seguir em frente, tendo como modelo aquele que mais amou no planeta Terra. E observem, não tinha uma pedra para recostar a sua cabeça, nem tinha um lugar para poder dormir. Esse é Jesus, o nosso mestre, e aquele que nos ama da forma como nós somos,
Guardem isso. Muito bom, Rafael. Nós não temos mais perguntas, todas as perguntas já foram respondidas. Nós queremos agradecer muito a você pela sua participação, por ter utilizado o seu tempo para trazer suas reflexões, muito boas para todos nós, conforme os amigos estão comentando aí no nosso chat. E nós, então, lhe pedimos, já nos despedindo de todos, agradecendo pela participação de todos, pelo YouTube, pelo Facebook. Nós lhe pedimos, então, para fazer suas considerações finais, temos aí 5 minutos, e encerrar com a nossa prece final, por favor. Eu quero agradecer ao Centro Espírita Irmã Rosa, sempre muito solícito, sempre encontrando pessoas muito generosas comigo, sempre aberto a pessoas que trazem suas reflexões, a pessoas que chegam com o intuito de se irmanar. Quero agradecer ao Alberto, um amigo que eu encontrei ainda nos dias da Federação Espírita, aqui em Niterói, hoje Casa de Bezerra de Menezes. Quero agradecer a cada um de vocês que estão nos vossos lares, poderiam estar assistindo a televisão, algum programa de sua preferência, mas estamos juntos. E dizer, como já disse de outras vezes, nós temos um tesouro chamado doutrina espírita, que nós possamos usufruir desse tesouro, porque esse tesouro nos traz Jesus de volta. Eu me recordo de uma frase de Chico Xavier, quando lhe perguntaram o que é o Espiritismo, e ele respondeu: o Espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. Precisava do Espiritismo para que nós entendêssemos Jesus. Entendêssemos o que ele quis dizer quando conversava com Nicodemos e dizia que só era possível ver o reino dos céus se nascêssemos de novo. Precisava do Espiritismo para entendermos a imortalidade, as bênçãos da caridade. Precisávamos do Espiritismo para volver a Jesus, não aquele ensanguentado com uma coroa de espinhos, porque isso é um símbolo, porque Jesus não morreu para a remissão dos nossos pecados. Jesus nos deu o exemplo de que no mundo teríamos aflições, conforme João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu não venci no mundo. Olha aqui a preposição. Eu venci o mundo. A gente ainda hoje quer vencer no mundo. Ter Jesus como modelo e guia é procurar vencer o mundo, a nós mesmos, ao invés de ficar procurando vencer no mundo. Agradeço mais uma vez agora a Jesus, a Francisco de Assis, ao insigne Allan Kardec, e termino buscando na antologia da espiritualidade, do mesmo Chico Xavier, José Silvério Horto Espírito, a nossa oração. Louvado seja Senhor Jesus, na glória imortal do lar celeste, pelos bens que tu nos destes no evangelho da nossa redenção. Na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espíritos reverentes, nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos, que desde milênios estamos fugindo à luz que nos elevas. Hoje, Senhor, a nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos e, se possível, vem. Vem retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem sustentar nossa vida, nossa lida, na fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Senhor, tua bênção, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa, este imbatível espiritismo, vive pura e cresça dentro de nós. Faze, Senhor, com que nós todos, nesta caminhada incessante, a cada dia, a todo instante, possamos ouvir tua voz. Mestre excelente, estro de toda verdade, ensina-nos a guardar-te com unção, com devoção, na intimidade sincera, ainda que singela, no próprio coração. Abençoe os amigos do Irmã Rosa, abençoe os nossos familiares, abençoe os nossos anelos de elevação e dai-nos a tua paz. Muito obrigado por tudo e que assim seja.